E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E sobre a questão do aprendizado, são caminhos então, né, as coisas que a gente faz no cérebro. O Robert Kiyosaki, a gente gravou um podcast há pouco tempo falando sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele bate muito naquela questão do cone do aprendizado. Legal. Falando que, por exemplo, ao simplesmente só escutar alguma coisa, você assimila muito menos. Quando você participa do processo, um aprendizado mais ativo, você assimila mais. Aquilo realmente está comprovado ou não? Não está comprovado. Inclusive, eu gravei um episódio... Então você está falando que o Robert Kiyosaki está errado? É um corte nosso já. Olha, eu não tenho problema nenhum em falar. Não, porque então amor, muito... sua teoria caiu por terra. Lembra que eu leio os livros e falo, vamos botar na prática? Não, isso aí é legal. Tá bom. Isso aí é legal. Tava ficando preocupado já. Calma, isso aí é legal. Isso é legal. Aquilo, o cone do aprendizado, a pirâmide do aprendizado, é uma super simplificação. O mais importante não é se você está vendo ou está escutando. Porque, por exemplo, você pode estar escutando alguma coisa e não está prestando atenção. Sim. Ou vendo, não está prestando atenção. Então, você já mexeu num mecanismo fundamental do aprendizado, que é foco atencional, que é um das etapas ali do aprendizado, né? Agora, como eu disse, existe um fundinho de verdade, que é basicamente o que eu acho que vocês fazem. Eu não sei, não conheço tão a fundo a rotina de vocês, mas eu entendo que vocês... Bruno lê muito, a Malu, eu tô até curioso saber como é que você faz para estudar. Eu só leio putaria. Não, mas você lê. Isso foi uma super simplificação, amor. Você lê. Você estuda Tô por zoando. vídeo. Pô. Sim, eu tô zoando. Ela Não, é melhor assim. eu estudo, por exemplo, esse ano eu gravei 42 episódios. 43 com esse. 43 episódios com pessoas que são, eu diria, as pessoas mais inteligentes e melhores em sua área do Brasil. Então, sentaram aqui onde vocês estão e passaram, cuspiram um monte de conteúdo, me falaram coisas detalhadamente de como eles fazem os processos, explicaram, deram exemplos. Eu aprendo, assim, de forma muito grandiosa. Isso me acrescenta. Então, essa é a melhor forma que eu sei que eu aprendo, né? Convivendo com pessoas, Conversando, ouvindo, conversando, debatendo com elas. E eu uso isso a meu favor, né? Agora que eu tenho acesso ainda a essas pessoas, é melhor ainda para mim. Mas, de fato, ler coisas... Eu sempre brinco sobre isso. Por que a gente está falando isso, né? Porque... Logo que a gente já vai entrar nesse assunto, mas eu tenho dislexia. E aí ele perguntou, eu tô até curioso como você faz para estudar. E eu tive muitos problemas para estudar na escola, na faculdade. Eu fiz ciência política. Tinha que ler... Ciência soviética. Não, continue, por favor. Eu tinha que ler textos muito densos. E eu falei pro Bruno, a minha vida toda, escolar ou da faculdade, eu li resumos. Né? Sim, Que era o mais fácil para mim. Mas olha só que curioso, porque se você lê uma coisa, Bruno e Malu, vocês lerem um conteúdo agora, você ficou prestando atenção e leu. Se depois disso você não revisitar esse conteúdo de alguma forma, você vai perder a maior parte dele. Então, depois de 2 semanas, você perde algo em torno de 70%, 80%. É uma curva, que a gente chama de curva do esquecimento. Por isso que eu disse que as pessoas às vezes, estão muito focadas no que elas estão fazendo enquanto elas estudam e negligenciam o que você faz depois. E vocês, sem perceber, vocês talvez estejam fazendo o que é necessário para manter a informação, que é você sozinho tentar lembrar aquele conteúdo. Eu faço muito isso. O Bruno, eu sei porque ele já comentou. A gente faz uma outra etapa também, o Bruno faz isso muito, eu escrevo, e eu escrevo no papel. Sem olhar o material? Ou Eu como é que escrevo junto, olhando, depois eu releio. E outra coisa que a gente faz também... Você faz resumos, eu faço resumos. E outra coisa que eu faço também, eu falo, né? Eu falo o que eu fiz, o que eu aprendi. Dar aula é fundamental. Isso faz muita diferença. E isso é legal, porque daí, para você fazer isso, tem que colocar o foco atencional. O ideal seria, Malu, sabe o quê? Você fazer o resumo sem ler. Você lê, tenta memorizar o que você conseguir. Sem consultar. Porque daí você vai ter um esforço cognitivo, você tem que botar a atenção para dentro, resgatar a memória. As pessoas não sabem disso, mas para você lembrar, você precisa de atenção também. Não é só para pegar a informação. E aí você vai acessar, e na hora que você reativa essa memória... O seu cérebro entende, putz, deve ser uma coisa muito importante essa memória aqui. E realmente você muda quimicamente o ambiente ali e aquela memória tende a ficar mais firme. Então, você ter o esforço de tentar lembrar... É como se fosse tentar achar um livro na biblioteca. E aí só que é uma biblioteca muito grande, com muita prateleira e muito livro. E você tem que ir sozinho para você aprender o caminho de onde está o livro. Então, você fica bom
inclusive em achar informação. E você talvez já faça isso sozinho, né? Vocês falam muito. Na verdade, essa coisa da pirâmide do aprendizado é mais ou menos como aquela ideia dos 21 dias, né? Pra mudar um hábito. O mito dos 21 dias. Isso. Então, assim, não tem muito de ciência nisso, né? Mas existem algumas coisas já que a gente sabe, né? Em relação a, por exemplo, você escrever. Eu também faço tudo escrevendo, né? E tem alguns estudos mostrando que é o seguinte, se você lê, depois você lê, por exemplo, 1 ou 2 parágrafos, daí você para ali, né? E aí você vai tentar lembrar, como o Andrei falou, e escrever um resumo com as suas palavras daquilo que você leu, né? E aí tem outros estudos que mostram também que se você tentar fazer esse aprendizado por todas as vias, isso também pode ser muito, assim, pode ampliar, né, a sua forma de aprendizado. Então, depois que você fez o seu resumo ali, com as suas palavras daqueles 2 parágrafos que você lê aquele resumo em voz alta, né? E depois você volta pro texto e segue, né? Então, assim, tentar se cercar ali, né, de todas as opções, de todas as alternativas. Digamos assim, multidisciplinar. Escreve, fala, lembra. Exatamente. Eu achei curioso vocês falarem isso, porque agora eu tô começando, né? Vou começar a fazer isso em breve, uma lista de transmissão para minha audiência. Onde eu vou escrever sobre fatos que aconteceram, aprendizados que eu tive. E aí eu falei pro Bruno... O primeiro texto ficou muito bom, inclusive. E aí eu falei pro Bruno, olha só, que engraçado, né? Tem várias coisas que acontecem, e é tanta coisa, ainda mais a gente que vive na internet, é muito rápido, é muita coisa acontecendo. Imagina, a gente fez 42 episódios, quanta coisa eu não aprendi aqui. E eu não escrevi sobre isso. E aí eu escrevi sobre a parte, eu falei, nossa, eu tô guardando essa sensação, porque provavelmente daqui a uns 2 meses eu já tive outras tantas sensações fortes que eu vou esquecer dessa. Então, escrever e guardar é tipo memórias mesmo, né? É uma coisa que fica mais solidificada na nossa mente. Tem uma frase do Saramago que eu, inclusive, coloquei na minha tese de doutorado, né? Que ele diz exatamente isso. Ele fala, escrever é uma forma de se tornar eterno, né? Muito em outras palavras. Eu acho lindíssimo. Saramago tem várias frases muito boas. Tem uma sobre a democracia que ele fala que o problema da democracia é que ela permite que democraticamente se façam coisas bem pouco democráticas, no final das contas, né? Mas ele é um gênio. Ele é brilhante. Eu gostei muito da sua analogia, Andrei, do livro na biblioteca. Porque numa biblioteca muito cheia com vários livros, quanto mais você consulta o livro, mais fácil de lembrar onde ele está no final das contas. Sim. E outra coisa, o cérebro, ele é uma máquina de aprender, mas ele também é uma máquina de esquecer. Ele tá o tempo todo visitando a biblioteca e fala, cara, esse livro aqui a gente nunca usou, vamos tirar. Porque é contraproducente você saber demais, você ter muita informação. E não é natural, inclusive, né? E, inclusive, isso foi uma das coisas que levou ao surgimento da escrita, né? Há milhares, não muito tempo atrás, considerando a duração da nossa espécie, né? A escrita é muito recente e ela surgiu como uma necessidade de você armazenar muita informação que as pessoas, inclusive tem a ver com, enfim, você vai saber isso melhor do que eu, com economia na Mesopotâmia. E é uma forma de você armazenar informação fora do cérebro. Porque realmente o cérebro, ele não quer lembrar de tudo. Ele quer lembrar só do que... já sabia dessa necessidade. Vocês não sabem. Bruno não leu Harry Potter, mas ele tinha uma magia que tirava e colocava, tipo, num... Sim. Não era escrito, era, tipo, depois você podia tudo que as pessoas fazer. Mais querem, né? Era genial. Pra quê? Pra poder livrar a sua mente. Gente, quem não assistiu Harry Potter, vocês são uns fracos. Eu assisti. Ou leram eu tô lendo com minha filha agora, eu não li filme, eu não li os livros.